Eu quero já trazer um tema aqui que deve acontecer nessa semana. A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro para prestar depoimento. Então, quem está acompanhando essa história é o nosso querido Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações para a gente agora. Ô Bruno, e como que fica a movimentação? A defesa de Jair Bolsonaro está tentando pleitear algum tipo de adiamento? O que está acontecendo, hein? O que você também ouviu dos bastidores? Que é deles que a gente gosta. Bem-vindo. Evandro, vamos lá. Antes, que bom, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação estar de volta aqui. Que bom estar com você, com os nossos analistas. Vamos lá entender. Tem muita informação, conversei com alguns nomes e com alguns advogados agora nas últimas horas aqui na sede do Partido Liberal. Existe uma medida cautelar aplicada ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, que eles não façam nenhum tipo de comunicação. Mas Valdemar Costa Neto retornou hoje para a capital federal e está cumprindo expediente aqui, na sede do Partido Liberal, onde também está, neste momento, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Os dois investigados no mesmo inquérito estão no mesmo lugar, mas em salas diferentes. E eu fui tentar entender como são essas salas. São duas salas, uma vizinha da outra, mas com acessos diferentes. Ou seja, quem vai visitar Valdemar Costa Neto não consegue acessar a sala de Jair Messias Bolsonaro. É necessário usar uma outra sala. E aqui, durante o dia, vários nomes já estiveram, como senadores e deputados também. Exemplo agora, quem está aqui dentro da sede do Partido Liberal é o também investigado, o deputado Alexandre Ramagem, naquele caso de espionagem. Ele está aqui na sede do partido um pouco mais cedo, durou cerca de 2 horas uma reunião, o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Congresso Nacional, ele também esteve aqui, mas ninguém confirmou se estiveram juntos com Valdemar e Jair Bolsonaro ao mesmo tempo. Na quinta-feira, dia 22, no mesmo dia que o ministro Flávio Dino assume a Suprema Corte e dias antes do evento que vai acontecer em São Paulo, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi intimado para ser ouvido. Eu fui em busca de informações. Diante de ele não conseguir acessar os autos, já informaram ao STF, os advogados de Bolsonaro, que ele não vai comparecer. Essa intimação chegou nas últimas horas e rapidamente já responderam que ele não vai comparecer. Valdemar Costa Neto, ele também foi intimado. O que eu ouvi do advogado de Valdemar Costa Neto de forma reservada, que ele não vai comentar sobre este assunto e não vai informar nem o dia e nem a hora que Valdemar Costa Neto vai ir lá ou ser ouvido, ou seja, vai levar informações e responder aos questionamentos da Polícia Federal. Então, logo de início, o ex-presidente não deve ser ouvido nesta quinta-feira, 2h30 da tarde, aqui na sede da Polícia Federal. Enquanto isso, ele segue a vida normal, cumprindo agendas aqui na sede do partido, já que as eleições estão chegando. E aí, o que vai acontecer? Vários vídeos serão feitos aqui, durante o expediente. E quais são esses vídeos? Vídeos declarando apoio para as eleições de 2024, sejam alguns que estão no Congresso Nacional ou sejam outros nos municípios que estão articulando aí para disputar as eleições em 2024. A gente vai aguardar então como esses encontros estão acontecendo e até agora não foi escolhido de vez um nome que será o interlocutor entre Valdemar Costa Neto e Jair Messias Bolsonaro. Ambos estão no mesmo lugar, mas aparentemente não ocupando o mesmo espaço, viu, Evandro? Bruno Pinheiro, e a cabeça da gente fica assim, tentando entender essa situação agora, fazendo as contas, ocupando os espaços. Valeu, Bruno Pinheiro. Se tiver novidade, chame a gente aqui. Bom trabalho para você em Brasília. Cristiano Vilela, o que esperar desse depoimento de Jair Bolsonaro, que a defesa está tentando jogar mais para frente? Olha, eu espero que seja esclarecidos todos os elementos, que a gente consiga passar tudo a limpo e que não exista nada mais que possa eventualmente imputar qualquer prática delituosa. Eu vejo que é importante ter investigação, havendo indícios, havendo elementos concretos, é importante haver investigação, desde que seja naturalmente uma investigação isenta, uma investigação que venha a buscar solucionar os problemas e não acabar sendo utilizado como munição por integrantes da oposição, integrantes
representantes de outros segmentos políticos para tentar macular um determinado segmento político. Fala, Gustavo Segré. Me parece que é muito oportuno que o presidente Bolsonaro possa fazer a sua declaração perante a Polícia Federal. Não me parece simples adiar por uma causa que não seja justificada para esse adiamento. E, lógico, a defesa deve querer mais tempo para organizar as possíveis declarações do presidente, mas me parece que a sociedade precisa saber, sim, o que o presidente tem a dizer sobre as acusações que estão sendo feitas, sobretudo porque tem muita especulação e muita informação que aparece aí como que alguma fonte teria dito, alguma outra teria vazado, e as informações efetivas a gente não dispõe. Então, nada melhor que seja clarificado. Quando? Quando a Polícia Federal e a defesa do presidente determinarem. Ô, Fábio Piperno, se você fosse da Polícia Federal, que perguntas você faria a Jair Bolsonaro neste depoimento? Você sabe que se eu fosse da Polícia Federal, nesse momento, antes de falar com o presidente Bolsonaro, eu gostaria de ouvir os militares, os fardados que participaram daquela reunião e que acabaram, segundo o Mauro Cid, trocando várias acusações. Isso está lá na delação do Mauro Cid. E repito, a gente tem todo o direito de ter aí várias dúvidas em relação ao que o Mauro Cid teria dito, até porque o país não conhece todo o teor dessa delação. Mas agora, partes importantes do que foi vazado já foram comprovadas, como, por exemplo, os vídeos aí que a gente assistiu aí outro dia. Então, quando você tem, por exemplo, vazamentos que sugerem que um general chamou o outro de banana, para a gente atenuar, né? Porque o outro não quis tomar partido, não quis se manifestar, se posicionar em relação a uma tentativa de alguma ruptura. Então, aí eu acho até mais importante ouvir os dois do que ouvir propriamente o presidente. Então, é óbvio, o presidente participou da reunião, ok. Eu gostaria de saber o seguinte, olha, o que o senhor de fato pediu para alterar naquela minuta? Porque se o presidente pede para alterar alguma coisa naquela minuta, então é óbvio que o tal documento ele não é uma peça de ficção. Estava lá. Por que ele mexeu naquilo, a gente vai entender. Agora, eu deixaria o presidente por último. E ainda bem que hoje o país melhorou, no sentido da defesa, por exemplo, poder exigir que o presidente tenha algum acesso aos autos. Porque o Brasil não faz tanto tempo assim, tinha a tal da condução coercitiva. Passava na tua casa, ó, você vai lá agora depor. Mas eu não estou sabendo nem sobre não, vai lá e fim de papo, né? Então o acusado ele não tinha nem a possibilidade de argumentar que gostaria, antes de conversar com o seu advogado, se preparar para fazer a defesa. Não, ele era pego lá e levado à força em fim de conversa. Vilela, você entende que o entorno de Jair Bolsonaro neste momento é mais importante do que o próprio ex-presidente? Eu concordo, até porque nesse primeiro momento, talvez, determinadas pessoas, como esses exemplos colocados pelo Piperno, podem fazer esclarecimentos pontuais sobre um determinado ato ou um determinado fato ocorrido. E um ex-presidente da República, ele naturalmente será implicado ou terá que se manifestar sobre uma amplitude maior de fatos. Então, nesse sentido, me parece razoável que haja a elucidação de questões pontuais e aí sim, num segundo momento, a autoridade máxima venha a fazer a sua colocação, a sua análise mais ampla com relação aos ocorridos. E você, Gustavo Segré? Eu tenho uma dúvida se isso realmente tem a ver com uma agenda de investigação ou para tentar desviar a atenção que todo mundo vai ter no domingo quando Bolsonaro concentra as pessoas na Paulista. Me parece que se vai na quinta-feira a depor, vai ter uma agenda interessante de conteúdo jornalístico para falar do presidente em termos da investigação e evitar falar do presidente Bolsonaro em termos da concentração. Então, não sei se é uma questão de agenda realmente, se tem urgência a Polícia Federal por ouvir por algum assunto de investigação ao presidente Bolsonaro, ou é para aproveitar e levar uma atenção que hoje está focada nessa manifestação que o presidente está convocando para uma investigação policial. Isso te intriga também, hein, Fábio Piperno? Não, você sabe que eu não tenho, repito, não tenho assim nenhuma pressa em saber a versão do presidente Bolsonaro, até porque também tem uma questão muito prática. Imagina, por exemplo, a Polícia Federal fala, bom, o Braga Neto insinuou que
enfim, que um outro general, que lá, enfim, o Freire Gomes, por exemplo, ele teria fraquejado. Muito bem, então você vai lá e ouve os dois. Dependendo do que eles disserem, você vai lá, puxa vida, então precisamos ouvir o Bolsonaro sobre isso. Beleza. Aí amanhã, depois, alguém resolve ouvir o almirante Garnier, que também está citado aí em todas as delações que vazaram. Aí o Garnier, por algum motivo, ele menciona o Bolsonaro. Aí você vai lá e chama o Bolsonaro de novo. Então, se for para chamar o Bolsonaro a cada vez que ele é citado em alguma delação, ouve todo mundo antes e chama ele por último. Ele não é o líder. Se ele é o líder, deixa por último. Que foi, Segré? Não sei, porque não tem problema que seja chamado quantas vezes precisar. Se você deixa por último, isso mesmo aconteceu quando nós defendíamos a declaração de Gonçalves Dias no Congresso, que tinha que deixar por último para ter o abanico de informações e investigações. Serve se essas investigações são abertas à defesa. Se não são abertas à defesa, não muda nada. Deixa eu declarar. E outra, pode ser que qualquer desses declarantes diga, e deveria, em função do que ele tem a declarar, não do que declarou o outro. Bom, se alguém me chama para declarar, eu vou declarar sobre o que eu sei. O que eu sei? Aquilo que eu falei. E o contexto que eu falei e por que falei o que falei. O que Evandro falou é um assunto Evandro. Tem que perguntar para ele, não para mim.